Somos uma única DASA, para inaugurar uma nova era no cuidado com a saúde, para ampliar os espaços e os acessos, proporcionar um avanço contínuo em tecnologia, dar ainda mais segurança, consolidar dados e integrar procedimentos, para aproximar especialidades e fortalecer o exercício da medicina. Sobretudo, para proporcionar a jornada de saúde completa em que acreditamos. Por tudo isso, hoje somos uma única DASA, uma rede que valoriza e fortalece mais do que nunca a comunidade médica e que busca estar à frente do nosso tempo, sem deixar nunca de estar frente a frente com as pessoas. DASA é para toda a vida. Boa noite, gente. Tudo bem? Bom, estamos aqui para dar continuidade ao nosso curso de genética para não geneticista. E hoje nós vamos receber uma pessoa que é o Ciro Martinhago, tá? Ele vai discorrer hoje sobre reprodução humana e medicina fetal. O Ciro, ele é médico geneticista pela USP de Ribeirão. Ele é especialista em genética clínica pela SBGM. Ele é fellow pela Universidade de Toronto em biologia molecular. E, na realidade, é diretor, fundador da Cromossome, né, medicina genômica. Só que, assim, para nós, o Ciro é quem nos auxilia como geneticista no dia a dia de todas as dúvidas que nós temos na nossa prática clínica com os pacientes inférteis. Então, o Ciro, na verdade, para nós, a gente nem precisa de apresentação, porque era da casa. Ciro, muito obrigada pela participação e a gente, né, todos ansiosos para ouvir a sua aula sobre reprodução humana e medicina fetal. Mônica, primeiro, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer inicialmente o convite para falar um pouquinho da nossa vida, né, Mônica, que, como eu costumo dizer, quem escolhe o que gosta de fazer nunca vai trabalhar na vida, né? Então, dentro da época, ainda que eu fazia genética médica, me angustiava muito, obviamente, como médico, quebrar o ciclo médico-paciente, o qual o paciente procura o médico porque tem algum problema, o médico solicita algum teste, algum exame, o paciente volta ao médico com esse exame, e aí o paciente pensa na cura ou num tratamento, né? Nós sabemos que, infelizmente, as doenças genéticas, hereditárias ou não, a grande, vasta maioria delas, com exceção aí de mais de meia dúzia, não mais do que isso, não tem tratamento efetivo, né, Nilka? Então, foi na reprodução humana, isso em 2002 para 2003, onde eu comecei a desenvolver os testes genéticos para esses casais, né, testes genéticos para implantacionais, os quais eu vi que a luz no fim do túnel para esses casais, na verdade, é a próxima gestação, a gestação seguinte, porque a maioria dessas famílias acaba deixando de lado, né, o sonho por conta de ser um alto risco de uma doença genética hereditária, ou até às vezes não necessariamente hereditária, como é o caso do síndrome de Down em 95% das vezes, e tem relação com a idade materna, né? Então, para mim vai ser um prazer. Óbvio que o tema é muito extenso, teria que ter pelo menos uns 500 slides para falar de tudo, então eu vou pincelar alguma coisa e vou explicando aí essa graça que eu costumo dizer, que é a medicina fetal e a reprodução humana, que elas têm em comum, na verdade, é a prevenção das doenças genéticas, como eu falei, hereditárias ou não. A gente pode já colocar os slides. Muito bem, então, falar sobre reprodução e medicina fetal, como eu falei, é um tema muito extenso, né? Deixa eu ver isso aqui. Bom, como eu falei para vocês, isso acabou sendo publicado em 2010. O meu doutorado, eu iniciei ele em 2003, 2004, foi em 2007 o qual eu defendi. E na época, esse desenvolvimento, né, aqui ainda era um desenvolvimento para sexagem de embriões. Obviamente no Brasil isso não é permitido, continua não sendo. A questão toda aqui foi exatamente no meu doutorado desenvolver a metodologia de análise embrionária. Na ocasião ainda era biópsia de terceiro dia, não sei se o Bruno comentou que essa biópsia existe ainda,
né? Hoje já é biópsia de quinto dia, uma outra história, e não existiam kits, então a gente precisava desenvolver tudo in-house dentro do laboratório. Publiquei esse trabalho nessa época, por quê? Na verdade, tudo vem por conta da prevenção, né? Se a gente levar em consideração a população geral, né, casais não aparentados, os quais vão ter filhos, né, quer dizer, um casal que se encontra aleatoriamente e venha ter filho, mesmo não tendo histórico familiar, ele infelizmente corre um risco empírico, né, que é um risco da população geral, que se baseia da seguinte forma: a cada 100 bebês que nascem a cada segundo, infelizmente 2 ou 3 desses bebês vão nascer com alguma malformação congênita. Se a gente olhar para a população adulta de doença hereditária, ela ultrapassa 10%, pode chegar até 20%. E as doenças multifatoriais, que o Bruno falou nos últimos slides, que hoje são, de alguma forma, preveníveis através da análise embrionária, chegam a passar 1/3 da população. Mas, se a gente olhar aqui, então, ao nascimento, o primeiro ponto importante que eu gostaria de mostrar é que metade das malformações congênitas, nós não sabemos ainda a etiologia, a causa por malformação, que, portanto, claro, nesse caso seria impossível uma prevenção, né? A segunda maior fatia do bolo aqui nós temos as doenças multifatoriais, né? Quer dizer, como geneticista, olhando esse gráfico, o que a gente tem como prioridade, já que não são tratáveis, essas malformações, a grande maioria delas, né, essas doenças, o interessante é preveni-las de alguma forma efetiva. Então, para as doenças multifatoriais aqui, o que se destaca principalmente é o defeito de fechamento do tubo neural, o qual existe o componente genético daquela família, né? E também existe o componente ambiental, que nesses casos o uso do ácido fólico elimina a recorrência de uma mielomeningocele, de uma anencefalia em 75% dos casos. E aqui também se enquadram as mais vastas doenças, como o Bruno falou muito bem, de esquizofrenia, diabetes, etc. 6 a 7% são anomalias cromossômicas, a principal delas é a síndrome de Down, fatalmente a cada 800 bebês, infelizmente um nasce com síndrome de Down, é uma anormalidade que aumenta conforme a idade da mulher, mesmo a mulher sendo uma menina de 40 anos, esse risco pode aumentar 8 vezes a chance de uma síndrome de Down, e aqui também está inserido aqueles casos os quais um dos dois, né, do casal, tem uma alteração cromossômica, o qual pode aumentar drasticamente, infelizmente, a chance de aborto e de um filho com uma alteração ao nascimento. Os genes mutantes são aquelas doenças herdadas, né, as quais a gente conhece a etiologia autossômica dominante, autossômica recessiva, ligada ao sexo, que a gente precisa saber que gene que é, a mutação nesse gene, né, e aí sim passar para o casal o risco de recorrência sobre a doença, ou até mesmo antes da primeira doença. Hoje é possível rastreamento nos casais aí que têm histórico familiar ou queiram minimizar riscos já a partir do primeiro filho. O último deles é 7 a 10%, que são os agentes ambientais. Nós sabemos, por exemplo, que o álcool, né, não existe uma dose segura durante a gestação, portanto, não é seguro fazer o uso de álcool. Existe uma síndrome alcoólica fetal, a qual pode dar tanto características de malformações congênitas, como fusões de vértebra, até mesmo malformação cardíaca e cerebral, como apenas uma dificuldade no aprendizado, uma dificuldade na escola, na criança, nessa criança aí, durante a vida escolar. Então, os agentes ambientais são aqueles usados durante a gravidez, a qual ou a mãe não sabia que estava grávida, ou fez uso de alguma medicação, de alguma coisa, sem uma orientação médica. Então, nós olhando para esse gráfico, né, eu vou mostrar para vocês que a reprodução humana e a medicina fetal são aí o caminho para que nós possamos prevenir as malformações, as doenças genéticas, sendo elas hereditárias ou não. Muito bem, aqui eu já coloco de cara, né, um teste hoje que está muito em moda, que os pacientes perguntam muito nos Estados Unidos, está sendo utilizado até em pacientes grávidas, que eu já não acho que deva ser feito. Isso é um teste de rastreamento para um casal, o qual quer minimizar riscos. É utilizado aproximadamente as 300 genes, que são as doenças mais comuns na população geral, para doenças recessivas, né? Aqui, como é para não geneticistas, eu vou tentar explicar de uma forma bem para leigos, né? Não quero chateá-los com parte técnica, mas só lembrando, nas doenças recessivas a gente precisa ter, né? Nós temos um gene que vem do pai e outro da mãe, então um desses dois genes tem alteração,
e o outro não tem, portanto não temos a doença. Se a minha esposa tiver esse mesmo gene, com alteração, nós vamos ter aí 25% de chance de ter o filho com a doença em si, e também as doenças ligadas ao sexo, que são muitas das vezes, na grande maioria das vezes, silenciosas, né, na mulher, porque a mulher tem 2 cromossomos X, e se ela transmitir o X com um probleminha, como é o caso do X frágil, né, que é a doença herdada de retardo mental mais comum na população mundial, infelizmente a cada 3.000 a 4.000 meninos que nascem, um nasce com o X frágil, e ele já dá inclusive sinais, que são pacientes que usualmente têm falência ovariana precoce. Então, uma vez um casal me procurando, né, eu falei para vocês que o risco é de 2 a 3% da população geral. Por conta de uma consanguinidade, né, primos de primeiro grau, o qual o risco pode subir para 9 a 12%, nós temos esse tipo de tecnologia a qual o casal pode se beneficiar e saber, antes mesmo do primeiro filho, se tem uma tendência a ter uma doença recessiva ou uma doença ligada ao sexo em si. Então, dentro dessa perspectiva, né, no aconselhamento genético, eu gosto sempre de engrandecer o aconselhamento genético. O aconselhamento genético precisa, na minha opinião, ser feito antes de realizar os exames, para que se o colega geneticista veja a necessidade do teste, que teste é necessário, né, o que vai beneficiar esse teste, e uma vez tendo um teste como esse sendo feito, é importante que agora começa a aula realmente, né, mostrar para eles a forma de prevenção, né, como que vai se prevenir isso. Então, dentro do aconselhamento genético, o qual o aconselhamento vem da palavra em inglês genetic counseling, no fundo, nós não aconselhamos o paciente e sim passamos uma estimativa de riscos, probabilidades, etc., para que o paciente, né, esse casal, decida, dentro dos próprios princípios financeiros, psicológicos, etc., a melhor medida a ser tomada. Então, dentro dessa perspectiva, nós vamos começar com medicina fetal, quer dizer, o que acontece na medicina fetal que pode ser realizado hoje para se prevenir as doenças genéticas em si. Então, nós sabemos que hoje o diagnóstico pré-natal ele se divide na metodologia invasiva e não invasiva. Primeiramente, eu vou falar sobre o pré-natal invasivo. Nós sabemos que há necessidade de uma coleta de material intraútero e essa coleta, obviamente, há um risco para esse bebê, que esse risco para o líquido amniótico é por volta de 0,5% de chance. Então, quando é colhido um líquido amniótico, a cada 200 gestantes a quais colhem esse material, infelizmente acaba acontecendo uma complicação com uma delas. Então, se vislumbrou, viu-se que pacientes que têm acima de 35 anos de idade, elas começam a ter uma probabilidade maior que 1 para 200 que o seu bebê tenha síndrome de Down. Então, portanto, esse teste invasivo, ele só é sugerido a paciente a qual tem acima de 35 anos de idade, porque o benefício, né, de saber, de ter esse diagnóstico é maior que o risco pelo procedimento, ou em casos no qual o ultrassom veja alguma malformação congênita, algum marcador. Então, é importante que as mulheres saibam que 35 anos de idade não são mulheres em idade avançada, e apenas um cutoff que antigamente era oferecido a essas mulheres acima de 35 ou 36, principalmente os países no qual o aborto é permitido, né, para que ela fizesse o teste por conta do risco. Então, hoje, como nós temos um procedimento não invasivo para isso, que é o NIPT, que eu vou falar mais para frente, acabou mudando os paradigmas do diagnóstico pré-natal. Mas nós temos aqui duas formas, a biópsia de vilosidade coriônica a partir da 11ª, 12ª semana, um risco um pouco maior de 1,5%, o líquido amniótico por volta de 0,5% de perda. Muito bem, uma vez tendo esse material em mãos, a gente precisa saber o teste que vai ser realizado. A grande vasta maioria das vezes, para o teste invasivo, esse bebê tem malformações, né, apresenta algumas anormalidades, alguns marcadores ultrassonográficos, que pode ser feito, por exemplo, um cariótipo, né, o cariótipo banda G, ele ainda existe, né, para aqueles que estão acostumados com ele, quer dizer, é uma forma segura, é a forma mais grosseira de nós analisarmos todo o nosso genoma e também contar por volta aí de 500, 400 pedacinhos do genoma para ver se tem um pedaço a mais ou a menos, que são as bandas cromossômicas em si.
Porém, é uma metodologia que, principalmente em líquido amniótico, pode demorar 21 dias o resultado. E uma paciente a qual está gestando um bebê com probleminhas intraútero, né, ela não consegue esperar um tempo como esse. Então, hoje, a vasta maioria dos testes, principalmente para o casal diferenciado, é oferecido testes por biologia molecular, com a PCR fluorescente quantitativa, que nós temos os resultados para as aneuploidias dos 5 cromossomos em 24 horas, né, ele é muito seguro, a gente consegue ver também mosaicismo. Nós temos o microarray, que aí já é uma tecnologia a qual eu identifico todo o genoma desse fetinho, mas eu consigo analisar de uma forma muito mais elegante, de uma forma muito mais efetiva, que ao invés do cariótipo de eu analisar por volta de 500 pontos do genoma, eu analiso aí, dependendo da plataforma, mais de 800 mil pontos do genoma e consigo identificar o material que vem da mãe, o material que vem do pai, assim também excluindo dissomias uniparentais, e eu vou mostrar isso nos próximos slides. E o último deles é o exoma, que é destinado para aqueles casos nos quais tem recorrência de doenças que são de malformações idênticas, que são síndromes, né? Quer dizer, se houve 2 gestações, bebês que tiveram com cariótipo normal, principalmente, né? Alterações marcadores ultrassonográficos idênticos, possivelmente é uma doença monogênica, e aí a gente iria para um exoma antes mesmo de ir para um cariótipo ou para um microarray em si. Muito bem, então passando adiante, sobre a PCR fluorescente quantitativa, ela já é utilizada no mundo todo há mais de 15 anos. Aqui no Brasil a gente utiliza ela desde 2008, 2009, mais ou menos, mais de 15, mais de 20 anos já. As primeiras publicações aí saíram um pouquinho antes de 2000, e o que se baseia esse teste? É um teste ultra rápido, ele se baseia no mesmo princípio da paternidade, ou seja, eu pego os 5 cromossomos que são os mais importantes, ou os 4 pares, o X, o Y, 13, 18 e 21, né? E aí testo esses cromossomos para entender o cromossomo que vem da mãe, o cromossomo que vem do pai, ou se tem algum outro cromossomo aí nessa jogada, que pode ser da mãe, pode ser do pai. Então ele identifica muito bem e rapidamente alterações nos cromossomos sexuais, como síndrome de Turner, Klinefelter, duplo Y, a trissomia, a monossomia do 13 e assim por diante. Em geral, é uma tecnologia que tem uma sensibilidade de 99, 98%, com uma especificidade também de 98, 99%. Aqui é só para exemplificar para vocês, obviamente não vou chateá-los com parte técnica, nós estamos visualizando. Por que chama quantitativo fluorescente? Porque ao mesmo tempo que ele conta o número de cromossomos, ele também quantifica. Nós vemos aqui o 18 com 3 pontinhos, quer dizer, tem uma trissomia do 18, e aqui a gente tem um outro marcador com 2 apenas, né? Mas um desses marcadores está dobrado, então é por isso que chama quantitativo. Então é muito seguro o diagnóstico, é um diagnóstico rápido, mas é um diagnóstico que é destinado basicamente para os 5 cromossomos. O microarray hoje é talvez a tecnologia que mais beneficia o diagnóstico pré-natal. É uma tecnologia rápida, né, que pode ser feita e ter um resultado praticamente na mesma semana, ou em até 3 dias, conforme a plataforma, etc. E como eu havia dito, o microarray é a forma mais grosseira de a forma mais eficiente de a gente analisar todo o genoma, todo ele. Então, é como se eu visualizasse um cariótipo de alta resolução, mas o cariótipo é aquela TVzinha preto e branco, que antigamente, que os porteiros tinham nos prédios, lembram? E já o microarray é uma tecnologia de alta definição, de 4K, de uma TV de 70 polegadas, quer dizer, eu consigo visualizar o DNA de uma forma muito mais eficiente, muito mais minuciosa, e eu consigo também, através do SNP Array, identificar o material que vem da mãe e o material que vem do pai. Então, para quem não conhece, apresento para vocês os SNPs, né, que são as nossas letrinhas. O Bruno falou sobre os SNPs, nós temos milhões distribuídos por todo o nosso DNA, e aqui, no caso, eles são identificados ao mesmo tempo que é identificado o genoma desse bebê, e isso nos traz uma especificidade altíssima para o teste, porque um desses SNPs eu posso ter em comum com quase todos que estão me ouvindo, mas o conjunto deles, centenas de milhares deles,
apenas eu, ou se eu tivesse um irmão gêmeo idêntico a mim, teria essa mesma sequência. Então, quando a gente utiliza essa sequência, nós conseguimos identificar entre a população geral praticamente como se fosse um código de barra daquele indivíduo, tratando aquele material, principalmente em testes importantes como esse, né? Sabendo a especificidade, sabendo que aquele material que eu estou analisando é oriundo daquele bebezinho, daquele embrião, ou daquele líquido amniótico, seja o que for, né? Gerando códigos de barras que são únicos, por isso a especificidade do teste. Então, quando eu analiso a trissomia do 21, eu tenho o poder, inclusive, de dizer a origem dela. Se veio da mãe, veio do pai. Obviamente, muitas vezes isso não é importante, mas isso nos traz muita segurança no análise. Obviamente, aqui, desculpem, aqui a gente tem um cromossomo em pé, né? E aqui a gente tem ele deitado. Quer dizer, cada pontinho desses que vocês visualizam é um pontinho do cromossomo que foi analisado. Aqui, então, ele está vendo duplicações, né? O próprio programa, dependendo aí da plataforma, já mostra isso, ou deleções. Eu consigo visualizar também o mais importante, quando é visto deleções, né? Se puder dar um zoom na tela aqui, vai ser legal. Não sei se a gente vai conseguir ver, mas quando eu vejo uma deleção grande como essa, né? Obviamente eu sei que é uma deleção possivelmente patogênica, porque ela está aqui e ela tem 12 megabytes, quer dizer, uma deleção grande. Tá? Ela já está, o próprio programa já me diz que é patogênico, me diz os genes que ali estão envolvidos. Agora, se a gente for olhar uma outra duplicação, como essa aqui, né? Vejam que tem 2 cromossomos X, é um bebezinho que está intraútero, né? Então a gente não consegue palpá-lo, não conseguimos examiná-lo, apenas são imagens, e ele vem uma duplicação aqui. Então, o que é importante, gente? Além da técnica utilizada, é importante que o laboratório, como nós temos, tenha um banco de dados, né? Então aqui, por exemplo, nesse caso, a gente já visualiza pelo próprio histórico dos pacientes que passaram por aqui, que é muito comum duplicação nessa região, e que, portanto, isso não é uma alteração, isso não é uma VUS, isso, na verdade, é uma variante da normalidade, porque o problema de pré-natal, de lançar resultados duvidosos, né, como VUS, etc., muitas vezes a gente não tem a informação daquela região, se é patogênico ou não é que a gente acaba jogando o problema no colo do paciente. Então, a análise desse material através de bancos de dados bem feitos, principalmente já utilizando a nossa população, é extremamente importante, é o que a gente faz dentro da Cromosome, dentro da GENUAN. Aqui, mostrando um caso real para vocês, né? Não adianta mostrar imagens, não mostra o dia a dia. É um caso de um bebê com uma restrição de crescimento muito grave, parecendo uma triploidia, porque esses bebês têm uma restrição gravíssima, que o cariótipo veio normal. Mas quando a gente fez o SNP array, porque se eu tivesse feito apenas o CGH array, que não utiliza SNPs, eu ainda estaria na odisseia diagnóstica. Ele mostrou que, na verdade, esses 2 cromossomos 20 que o bebezinho tinha, vieram do mesmo genitor. E após análise do material da mãe, a gente sabe que isso aqui é materno. É uma doença extremamente rara. Esse bebê, eu ainda examinei com 6 meses de vida. Ele tinha praticamente o peso ao nascimento, com 6 meses. Bem típico do quadro dessa dissomia uniparental aí, do cromossomo 20. Então vejam a importância de um teste como esse, porque caso não tivesse sido feito, possivelmente essa criança poderia até ter falecido sem um diagnóstico, que muitas das vezes é muito difícil se dar durante a vida, até porque complica bastante o quadro clínico dessas crianças. Aqui é um caso de 23 semanas de gestação, com ventrículo-megalia leve a moderada, o qual fez um cariótipo e pareceu que um dos cromossomos 4 estava menor. Quando nós realizamos o SNP array, nós visualizamos essa grande deleção aqui no cromossomo 4, que já é uma síndrome de microdeleção muito bem conhecida e que infelizmente cursa basicamente, principalmente, com problemas motores e cognitivos. Então o casal era extremamente diferenciado, ambos tinham doutorado. Conversando com eles, eu expliquei a situação, e para vocês terem uma ideia da importância de um caso como esse, até mesmo na terapêutica futura da manutenção da gestação. Porque um caso como esse, como eles são extremamente hipotônicos, já é sugerido que esse bebê venha por via alta e não por via baixa, porque tem uma alta tendência a ter hipoxemia neonatal, deglutição de líquido amniótico, e esse casal optou em levar adiante e também fazer por via baixa natural,
como eu falei, era um casal diferenciado, e disse que tocaria conforme a natureza tocasse. O problema é que essa obstetra também ficou com peso na consciência, depois me ligou chorando, dizendo, Ciro, eu devia ter sido um pouquinho mais enfática no caso, né, tal, etc, porque essa criança realmente teve uma hipoxemia neonatal, veio a falecer depois, tal, etc, né, mas assim, um ponto importante nessa historinha toda é também respeitar a opinião do paciente. Como eu falei para essa colega, o casal era diferenciado. Ele tinha noção do problema, mas apenas levaram de uma forma mais natural possível. Bom, isso tudo, isso é uma publicação já aí de 2009, mostrando, né, baseado em estudos já feitos, isso na época nos Estados Unidos, né, mostrando que a primeira linha de teste, já colocado aqui pelo Colégio Americano, a primeira linha de teste hoje, quando se encontra uma malformação nesse bebê, é o microarray. Obviamente, nos Estados Unidos, Europa, etc., os planos cobrem, é um teste relativamente caro ainda, né? Mas é um teste que é a primeira opção atualmente lá. Por quê? Ah, Ciro, mas eu fiquei sabendo que ele não vê translocação recíproca. Eu não quero ver translocação recíproca. Eu quero ver se essa translocação é não balanceada. Sim, porque ela, se for balanceada, ela não tem problema. Então não há limitação para um microarray durante um pré-natal, muito pelo contrário. É a primeira linha de teste, é o teste que eu recomendo para os meus pacientes, né, salvo, claro, os casos os quais a gente conhece a síndrome, né, sabe que é uma doença monogênica, é uma alteração que se repetiu naquele casal, a gente acaba optando para o exoma. Então, o microarray tem essa capacidade de análise de todo o genoma de uma forma muito eficaz, e aqui essa publicação no New England é uma publicação recente, que ele mostrou em 4.500 mulheres. Se a gente notar, se a gente notar, né, quando ele é o que esse trabalho concluiu? Quando ele é oferecido apenas por idade materna, ele não tem uma contribuição muito maior do que o cariótipo. Apenas 1,7% das indicações, apenas por idade materna, tiveram uma alteração que não fosse uma síndrome de Down ou uma alteração que o cariótipo não visualizaria. Já os casos que foi visto anormalidades nesses bebês, sim, por volta de 6% deles foi encontrado uma alteração o qual o cariótipo não visualizaria. Então, se a gente levar em consideração, ali eu levei em consideração apenas a idade materna. Aqui, se eu levar em consideração a translucência nucal aumentada, e ao invés de utilizar o cariótipo, eu utilizar o microarray, essa meta-análise mostrou que por volta de 5% dos casos com a translucência acima de 3, eu vou conseguir uma informação adicional, além, apenas, claro, com a translucência aumentada, né, sem malformações, adicional o microarray do que um cariótipo normal. Hoje, as plataformas mais atuais já chegam a mostrar um benefício aí de 7%, e com malformações, esse índice pode chegar de 10 a 15% de benefício em cima do cariótipo, a depender da malformação encontrada. Então, agora que nós já somos peritos no diagnóstico pré-natal, nós já sabemos algumas indicações para se fazer um diagnóstico pré-natal invasivo, né? A principal delas são malformações aí encontradas no ultrassom. Nós vamos para o diagnóstico pré-natal não invasivo, ou NIPT, né? Ou NIPT, que vem da sigla em inglês do teste não invasivo pré-natal. Então, essa foi uma publicação que eu fiz durante o meu doutorado, inclusive antes da publicação do meu próprio doutorado, foi em 2006, na Prenatal Diagnosis, o qual todo o embrião transferido aos casais nessa clínica de reprodução em Ribeirão Preto voltavam e faziam ultrassom com 5, 6 semanas, e a gente colhia o material. Isso nós começamos em 2004, e conseguimos mostrar naquela época, não só que esse DNA fetal, livre do núcleo da célula, que circula pelo sangue da mãe, consegue ser detectado com precisão acima de 8 semanas, como também se conseguia detectar abaixo de 8 semanas. Essa foi a casuística mundial, abaixo de 7 semanas, o qual a gente não só detectou, como também quantificou esse material. Na época a gente conseguiu aí 92%, 95% de detecção com 5, 6 semanas, porém hoje já é 99%, mas é um teste que
foi descontinuado, porque, primeiro, que por volta de 15 a 20% dos casos aí pode evoluir para um aborto natural, né? E muitas das vezes até chateia o casal, e obviamente espera 5, 6 semanas. Esperar a 8ª semana, a gente só separa as ansiosas das não ansiosas, e também, obviamente, uma metodologia um pouco mais cara. Obviamente, nessa época, né, antes de 2006, aí não existia ainda as empresas nem esses testes, mas eu já imaginava que era um teste que no futuro nos traria muita informação sobre o feto de uma forma não invasiva, né? Então, eu já expliquei para vocês o que são os SNPs, né? Aqui só para mostrar, a gente encontra então os SNPs, os quais não são em comum com a mãe, e sim em comum com o pai, né? Quer dizer, se a mãe não tem, deve ser do pai. Então a gente, através dessa tecnologia, o NIPT Panorama, que é o único que utiliza essa tecnologia, consegue identificar o material oriundo vindo da mãe, o material oriundo vindo do pai, com um pouco mais de 19 mil SNPs que estão distribuídos entre esses 5 cromossomos, né? Que é o cromossomo XY, né, os sexuais, o 21, o 13 e o 18. Mas por que essa tecnologia com o SNP é considerada superior à tecnologia qual não utiliza o SNP? Porque essa tecnologia, como eu falei para vocês, ela consegue identificar esse material praticamente como se fosse um código de barras. Ou seja, eu identifico o material que vem da mãe e quantifico. Eu identifico o material que vem do pai e quantifico. Ou seja, se tiver algum material duplicado de um deles, ou até mesmo com deleção, consegue identificar. Então, só para você ter uma ideia, né, isso aqui é uma publicação que foi pela SOGESP, a qual a gente ajudou a contribuir na época, mostrando aqui no rastreamento as porcentagens. O que eu gostaria de chamar a atenção, que existem testes do 13 principalmente, que chegam a 65% de detecção, e existem testes com 100% de detecção, né? O índice de falso positivo normalmente é muito baixo, e isso leva-se em consideração os testes que utilizam o SNP. O cromossomo 13 é um dos cromossomos mais difíceis de a gente identificá-lo, porque ele tem uma alta concentração de letrinhas CG, isso torna o DNA mais estável e, portanto, mais difícil de, numa PCR, numa análise, de que haja abertura e eu consiga analisar. Então, existe um ratio diferente, e quando se utiliza os SNPs, se consegue dar o diagnóstico com 99%, mesmo com baixa fração fetal. Mas quais são as vantagens, então, da utilização do SNP? Vou passar rapidamente elas, né? Esse teste panorama, ele chama o que nós chamamos de Vanish Twin, que são aqueles, principalmente, casos de reprodução humana, o qual é transferido 2 embriões, e um desses embriões acaba involuindo, né? E o outro embrião, que é o normal, continua ali. Só que esse embrião, o qual involuiu, ele continua liberando material, e esse material, se não for identificado, pode gerar um falso positivo por conta do embriãozinho que está sendo reabsorvido. A poliploidia, a triploidia também é identificada, 14% dos casos de aborto cromossômico são triploidias, e ele identifica os 3 grupos, né? São 3 cromossomos em todos os pares cromossômicos, a triploidia em si. Consegue identificar nos gêmeos a fração dos 2 gêmeos, consegue identificar se é um gêmeo monozigótico ou dizigótico, né? Ou seja, eles são idênticos, né? Um espermatozoide e um óvulo, ou são 2 óvulos com 2 espermatozoides. Muitos dizem, Ciro, mas isso hoje eu consigo identificar aí pelo ultrassom. Mas, infelizmente, nesse trabalho, que foi feito com 90... foram ao todo próximo a 545 casos, com 90 monochoriônicos, 19% desses casos que foi utilizado o ultrassom não se conseguiu ter certeza se era monochoriônico ou dicoriônico. Nós sabemos que principalmente a monochoriônica aqui é importante se saber que são casos de gestações de alto risco. Muito bem. Além dos 5 cromossomos, né, o NIPT Panorama também, que nós chamamos de ampliado, consegue identificar o que nós chamamos de microdeleções, que é a ausência de alguns genes, né, ali está faltando um pedaço, e a ausência de alguns genes. Então, pela metodologia não invasiva, hoje identifica principalmente, né, são 5 microdeleções, as quais 4 delas usualmente não aparecem marcadores ultrassonográficos, mas também não há grupo de risco para elas.
fatalmente a cada 1.200 crianças que nascem, infelizmente uma vai nascer com uma dessas microdeleções, e dependendo da microdeleção, como diz George, pode ter problema de cálcio ao nascimento e vir a falecer sem um diagnóstico. Então vejam vocês que a tecnologia hoje, né, tanto o diagnóstico pré-natal invasivo, como principalmente o não invasivo, está extremamente avançada, e hoje é uma tecnologia a qual nós temos condições de fazer mesmo no Brasil, com a análise feita ainda nas nuvens, feita pelos colegas ainda lá nos Estados Unidos. Muito bem, para o diagnóstico pré-natal, obviamente não dá para se falar tudo, falamos o que era necessário. Reprodução humana, o Bruno já falou muita coisa, né, que é em relação ao PGT, ao diagnóstico genético pré-implantacional. O que eu vou mostrar para vocês aqui, deu uma sobreposição, né, sobre principalmente o que nos vem em mente em relação à genética. Não é tanto a infertilidade, que também existe, um em cada 10 casais, mais ou menos, com infertilidade, a cada 15 casais com infertilidade, vão apresentar uma alteração no cariótipo. Mas as alterações ao nascimento são por volta de 0,8% a 1% dos nascidos vivos, alterações as quais também não estão presentes no cariótipo, mas não trazem um efeito fenotípico nessa pessoa, é mais ou menos 1 para 375 pessoas, e quando a gente vai para o cariótipo do casal, com abortamento de repetição, a gente encontra em 5 a 10% as translocações. Então, o cariótipo em reprodução humana é extremamente importante. Há países, inclusive, que na Europa, que é obrigatório o cariótipo, independente da causa da infertilidade, ser feito antes da fertilização, porque muitas das vezes a causa da infertilidade tem um problema genético por trás, como é o caso das translocações, principalmente as recíprocas, que podem gerar abortamento e também baixa contagem de espermatozoide nos homens. Agora, Ciro, é 5 a 10% de causas genéticas abortos ou 50 a 60%? Quando a gente fala sobre 50 a 60% de alterações genéticas em aborto, nós estamos falando das aneuploidias encontradas no produto do concepto. Ou seja, esse casal tem um cariótipo normal, mas infelizmente, principalmente no óvulo, foi uma alteração cromossômica a qual aumenta com a idade. Então, dentro dessa perspectiva, né, a investigação do casal, o exame de cariótipo é fundamental, né, existem várias opções para se realizar um cariótipo. Aqui eu coloco inclusive a menorreia primária. Nós sabemos que o nascimento com distúrbio de diferenciação sexual ele é obrigatório, né? Casos na família de translocações e também no caso do cariótipo do aborto. E no natimorto, nunca esquecer, porque o natimorto tem 10 vezes mais chance de ter uma alteração no cariótipo do que um nativivo. Então, senhoras e senhores, esse é um cariótipo, né? Como diz uma pacientinha minha, doutor, o que são essas lombriguinhas aí, né? O cariótipo, né, os cromossomos, nada mais são do que uma forma inteligente que a célula viu de dividir o DNA em partes iguais. Haja visto que todos os pares são idênticos na mulher e no homem apenas se diferenciam sexuais. Então, na hora de formar um óvulo, né, ou um espermatozoide, nós mandamos apenas a metade desse material, né? Então nós temos aqui 23 cromossomos X ou Y no espermatozoide e 23 cromossomos X no óvulo. Juntando os dois, vai ter esse novo serzinho com a metade do DNA de cada um dos genitores, né? E aí por diante ele se divide e gera esse indivíduo tão complexo que é o ser humano, né? Mas, infelizmente, na maioria das vezes, essa alteração, né, o óvulo, eu vou mostrar mais para frente, que principalmente com a idade materna, ele tem uma tendência a não produzir mais 23 cromossomos, a produzir um cromossomo a mais ou um cromossomo a menos. Infelizmente, por volta de 40% dos óvulos tem alteração cromossômica. Então, dentre as alterações mais comuns que a gente encontra no cariótipo, não vou chateá-los com parte técnica, a primeira delas é uma translocação robertsoniana, né, que na verdade, normalmente, o casal ou o colega acha que esse indivíduo tem um cromossomo a menos, porque são 45, não 46, e esse cromossomo ele fica escondido, né, porque ele acaba subindo em cima do outro, e ele se disfarça de um novo cromossomo maior, né? Então, nós temos aí vários tipos de translocação robertsoniana. Por volta de 1 a 2% da população é portadora de uma dessas translocações.
A translocação mais comum é 13, 14, mas a gente tem translocações do 21 também, que pode dar um risco de 10% de chance para esse casal ter um bebê com síndrome de Down. É 10 vezes mais a chance que uma paciente de 40 anos tem, independente da idade da mulher, né? E eu já cheguei a pegar casos, infelizmente, que a paciente tinha translocação 21-21 e era incapaz de gerar um óvulo normal, ela precisa ir para uma ovodoação, são casos muito raros. Né? Muitas das vezes, muitos de vocês dizem, Ciro, mas uma translocação 13, 14, por isso que é importante para quem trabalha com genética pensar sempre no risco basal. Porque quando eu digo para um casal que tem uma translocação 13, 14, que o risco deles de ter um filho com a trissomia do 13 é por volta de 1%, eles dizem, não, doutor, mas o risco ainda continua muito baixo. Eu tenho 99% de chance de que isso não aconteça. Sim, perfeito. Mas essa chance na população geral é por volta de 1 para 8 mil. Então o risco aumenta muito. E o risco de aborto aumenta aí pelo menos o dobro ou o triplo da população geral. E como eu falei para vocês, do 21, usualmente pode chegar até acima de 10% de chance de que o bebê nasça com síndrome de Down, independente da idade materna. Então, vamos complicar um pouquinho, as translocações recíprocas já troca de material cromossômico entre dois cromossomos não homólogos, ou seja, dois cromossomos homólogos trocam material e devem trocar, o que não pode é trocar com um cromossomo vizinho ou de um outro par. Né? Aqui está exemplificando uma translocação aqui 1 em 9, aqui 1 em 4, pode pegar qualquer cromossomo em qualquer região. Existem alguns, como a 1122, que são muito mais comuns, que são regiões de hotspot, que a gente chama. Porém, eu já peguei cariótipo de casal com ponto de crera em todos os cromossomos, praticamente em todas as regiões. Na verdade, a translocação recíproca, né, a primeira pergunta que o casal nos faz sempre é: doutor Ciro, eu tenho condição de ter um filho normal? Não só tem a condição de ter um filho normal, como tem a condição de ter um filho sem a translocação, como mostra aqui. Então, na verdade, esses dois cromossomos, eles segregam independentemente. Então, a jogada é, se mandar um cromossomo que tem a translocação, o outro também precisa ir com a translocação. Porque se mandar um com translocação, outro sem, dão esse tipo de segregação adjacente, que pode ser das mais variadas. E aqui, só para mostrar aqui para vocês, a gente ganha um pedacinho de material, né? Quer dizer, está faltando um pedaço de um 6 e vai sobrar um pedaço aqui do 3, né? Ao contrário, acho que o azulzinho é o 3, quer dizer, tá faltando um pedaço do 3 e sobrando um do 6 aqui. Então esse bebê fatalmente vai ter alguma alteração ou esse casal vai abortar naturalmente. A chance de aborto para esses casais aumenta drasticamente. Chega a aumentar por volta de 40% a 50%, independente da idade da mulher. Na população geral, esse risco é por volta de 15%. Tá? E o mais importante, mostrando aqui a análise, né? Então aqui foi feito análise, primeiro, de embriões, né, com translocações aqui recíprocas, tal, etc. E nesse caso em específico, foi analisado também por homem ou pela mulher. Né? Em geral, quando se olha os espermatozoides, o tipo de alteração, nós temos aí por volta de 50% a 70% de chance de que o gameta desse homem ou dessa mulher tenha alteração relacionada à translocação. Então, são casais de alto risco. Esse é um estudo europeu com praticamente 610 gestações de casais, o qual um dos dois era portador da translocação. Foi feito o diagnóstico pré-natal, um trabalho relativamente antigo, que ainda está nos livros, né? Ele mostrou que 11,66% desses casais que gestaram tiveram uma alteração cromossômica relacionada à translocação. E se a gente notar bem, nós temos aqui a mulher com risco um pouco maior do que o homem. Isso aqui se dá pela seleção natural dos próprios espermatozoides. O espermatozoide que carrega um cromossomo a mais, ele é mais pesado, portanto não chega no óvulo como o espermatozoide normal em si. Em geral, eu dou para esses casais, não entre mérito do sexo, dou por volta de 11% de chance de risco adicional ao da população geral de ter um filho com malformação congênita. Né? Então, nós falamos sobre o cariótipo do casal,
Agora, falando sobre um casal que tem um cariótipo normal, falando sobre um casal o qual está tendo aborto de repetição ou apenas um aborto, e se investiga a causa, né, desse abortamento. Eu vou mostrar para vocês a importância da investigação do produto do concepto. Então, essas anormalidades cromossômicas, nós sabemos que elas aumentam a chance de aborto, diminui a chance de uma gestação e, obviamente, a ponta do iceberg é a síndrome de Down, né, que é o que a gente consegue observar, que nasce, que são as alterações daqueles 5 cromossomos que eu mostrei para vocês. Os 4 pares cromossômicos no NIPT, nos 5 cromossomos ali na investigação pré-natal, eles têm um motivo de ser investigado. E 95% dos bebês que nascem com alteração cromossômica é um desses 4 caras. Por quê? Porque os outros cromossomos dos outros pares, se tiver uma anormalidade em qualquer um deles, para menos, né, as monossomias, essa mulher ou não engravida ou vai perder. Com exceção do cromossomo sexual, que é a síndrome de Turner, que 98% dos bebês falecem, apenas 2% deles acabam nascendo. Né? Então aqui essa imagem linda, essa bela imagem, ela mostra exatamente aqui a configuração dos cromossomos na linha equatorial da célula, né, mostrando em azul, em verde os microtúbulos puxando cada linhagem celular aqui para cada polo celular, e aqui embaixo a gente visualiza um óvulo, visualizando o núcleo desse óvulo com os cromossomos dentro, e o primeiro corpúsculo polar, que é um espelho desse óvulo, que na verdade é onde a célula se divide para mandar metade do DNA. Com a entrada do espermatozoide, nós temos aqui 46 cromossomos. Como eu falei anteriormente, 2 estudos grandes, com mais de 4.000 pacientes em óvulos, mostrou que 40% dos óvulos que a mulher produz durante toda a vida, infelizmente, vai produzir com uma anormalidade cromossômica. E essas anormalidades são aleatórias, e 70% a 80% delas vêm após os 35 anos de idade, 37 anos de idade. Isso aqui é uma outra imagem verdadeira por imunistoquímica, da mesma forma aqui agora mostrando os cromossomos em vermelho, mostrando os microtúbulos em verde e mostrando aqui do lado o desenho esquemático da distribuição cromossômica. Vejam que as meninas de 40 e 42 anos de idade, né, já não tem aquela conformação na linha equatorial da célula e esse óvulo, né, tem uma tendência, infelizmente, a ter anormalidades cromossômicas por conta disso, que acaba ficando um cromossomo a mais aqui, faltando um, e etc. Então, dentro dessa perspectiva, eu vou mostrar para vocês um trabalho sobre abortamento de repetição, que eu mostro praticamente todas as aulas que eu falo sobre isso, que nada mais é que um trabalho prospectivo que acompanhou casais que iam engravidar naturalmente. É um trabalho no Lancet de 2006, que para quem é da área eu sugiro fortemente que faça a leitura. Ele não está desatualizado por conta desses dados. Então a primeira pergunta que vinha à cabeça antes do trabalho é, ora, se eu estou tendo 100% de concepção, ou seja, o óvulo e o espermatozoide se encontram, por que 30% desses embriões já não se implantam no útero? E por que apenas 45% de todos esses embriões gerados nascem e esses outros 55% acabam não nascendo? Muito bem, quando eles dividiram, segregaram essas mulheres, né, pela idade materna, aqui é apenas a idade materna, eles conseguiram observar isso de uma forma mais racional. Se nós notarmos até 30 anos de idade, nós temos aqui quase 500 mil mulheres grávidas. E depois dos 30 começa a diminuir, sendo que a hora que nós chegamos aos 45 anos ou mais, não se conseguiu aí por volta de 2.000 mulheres grávidas. A chance de uma gravidez na população geral é 15%, aos 40 anos cai para 5% a 8%, e após os 45 anos de idade cai para menos por volta de 1%. 1,3% foi um trabalho que mostrou há pouco tempo atrás. Mas como se não bastasse, né, a fertilidade cair, existe a chance aumentada de aborto. E se a gente notar para essa população de 30 e 34 anos, que a chance de aborto é de 15%, até aqui a chance é a mesma da população geral. A partir dos 35 anos de idade, aumenta esse risco para 1/4, e se nós mostrarmos, né, as meninas entre 40 e 44 anos, metade delas tem um aborto natural. Ou seja, a primeira pergunta que me vem na cabeça quando se fala de abortamento de repetição, qual é? Qual que é a idade dessa paciente? Sim, porque se você jogar uma moeda 3 vezes para cima,
que aqui no caso de 40, 44 anos, é essa a chance, né? Ela pode cair 3 vezes no coroa, ou 3 vezes no cara, e isso pode dar 3 filhos, ou 3 abortos a essa paciente, né? Usualmente cai 2 vezes em um, uma vez no outro, mas é importante saber que faz parte, conforme o aumento da idade da mulher, faz parte, infelizmente, o aborto espontâneo. E para nossas meninas de 45 anos ou mais, que tem 1% de chance de gravidez, infelizmente, tem trabalhos que chegam a mostrar 95% de chance de aborto. E quando é olhado o produto do concepto, aqui onde eu quero mostrar-los a importância de analisar o produto do concepto em si, nós notamos, aqui foi ainda feito por citogenética, não citogenética molecular como é feito hoje, então se teve resultado aí em 60%, 70% dos casos, citogenética como é cultura de células, quando o aborto ele já é tardio, está ali há muito tempo, não se tem células vivas e não se consegue analisar. Então, aqui eles mostraram que após 36 anos de idade, se é um aborto esporádico ou recorrente, a chance de ser cromossômica é maior que não ser. Nós estamos falando de 60%. E após os 40 anos de idade, chega a ultrapassar 70%. Então, a análise do produto do concepto é importante, e os colegas deixavam de solicitá-la, aqui só mostrando a frequência, isso aqui não é um artigo, isso aqui está num livro, né? Mostrando aqui a análise do produto do concepto, a frequência de 54%, chamando a atenção para a triploidia, a monossomia do X, e a gente não sabe por que o 16 e o 22 juntos, aí são responsáveis por quase 1/3 das anormalidades cromossômicas em abortamento. Então, não se solicitava, né, antigamente, porque eles diziam, Ciro, eu coloco a paciente, eu interno a paciente, eu faço uma curetagem, eu faço uma mil, mando o material para análise e diz que houve contaminação ou que não tinha resultado. A questão toda não é nem o valor colocado financeiro em cima do teste, e sim o valor psicológico, a qual a paciente colocou uma expectativa de encontrar alguma alteração a qual não deu uma pista para que ela não perca novamente, principalmente em abortamento de repetição. Aqui, nesse trabalho do New England, ele mostra exatamente o que eu mostrei ali anteriormente. Nós temos aqui segregado a idade materna, nós temos aqui a chance de aborto que vai aumentando conforme a idade materna, chegando a 95% aqui nesse trabalho aos 45 anos e chegando a chance de fertilidade aqui para os 45 anos para baixo de 1%. Se a gente olhar daqui do lado, nesse outro, à minha direita, né, à nossa direita, a gente tem segregado a idade da mulher e aquilo que eu havia dito para vocês sobre síndrome de Down. Agora, interessante que aos 40 anos é 1 para 66 para qualquer normalidade cromossômica, ou seja, aí entra o 13, entra o 18, entram outros cromossomos envolvidos. Então, esse trabalho interrogou se existe uma idade a qual a mulher já não pode mais engravidar. Esse foi um trabalho que a gente publicou em 2018, foi um trabalho feito multicêntrico, com uma clínica no Brasil, uma clínica na Dinamarca e uma clínica também, se eu não me engano, participou da Itália, isso mesmo, na Itália. Foram analisados aqui por volta de 1.300 trofectoderma de embriões de 5º dia e a gente chegou a algumas conclusões interessantes. Então, uma delas aqui, que tem relacionado com o nosso tema, eu agradeço esse slide do Sandro, que também participou, né? Foi na clínica dele, do Sandro Esteves, que foi feita a análise. Pela primeira vez, nós sabíamos que aumentava a idade, a chance pela idade materna de que ela tivesse um óvulo alterado, e a gente notou primeiro que não é uma curva linear. E a gente conseguiu codificar isso. Ou seja, aos 38 anos de idade, a probabilidade que essa mulher tem menor do que aos 37 de ter um embrião normal é de 11%. Aos 44, quase 25% menos chance do que aos 43 anos de idade. Vejam que começa a aumentar bastante, principalmente acima de 38 anos de idade. Então, o material de aborto é importante a investigação, né? Hoje, por tecnologia, por biologia molecular, é fácil também o pré-analítico, não precisa ter ali no centro cirúrgico, ou seja, onde for feito meio de cultura, apenas soro fisiológico em um frasco estéreo. Eu tive uma paciente que acabou perdendo no vaso sanitário, ela foi na farmácia, comprou um frasco estéreo desse de urina, pelo soro fisiológico, nos mandou e deu trissomia do 12, nunca me esqueço, nessa alteração dessa paciente. Então, a vantagem, gente, por biologia molecular, é que nós extraímos DNA de células que ali já estão mortas e conseguimos resultados aí acima de 7 semanas em 99%. Então, aqui mostrando
todos os cromossomos aqui alinhados, né? E mostrando aqui uma monossomia do cromossomo 21 em um aborto de 8 semanas. Outro ponto importante é que nos casos no qual se dá resultado XX normal ou feminino normal, através de uma análise de saliva dessa mãe, eu consigo jurar por Deus se esse material que eu analisei era do feto ou era da mãe. Tem trabalhos com citogenética que utilizaram PCR para o cromossomo Y no mesmo material, e esse, em 95% dos casos, deu positivo para o cromossomo Y e o resultado foi XX, ou seja, foi um resultado de falso negativo, ou, enfim, né, pelo menos não foi o resultado encontrado real. Então, nesses casos, diferente da citogenética, nós temos aí 99% de resultado, ao invés de 60% a 40% que é a citogenética convencional, e nós temos aí uma especificidade de 99%, porque ainda é possível, e aliás, é possível fazer microarray com essa análise, é possível fazer MLPA, é possível fazer exoma, é possível fazer praticamente qualquer teste pelo qual a biologia molecular é capaz hoje em dia. Muito bem, e o que a fertilização in vitro, né, e essa análise embrionária tem a ver com isso, que o Bruno falou muito bem? É, na verdade, a forma mais elegante e a forma mais eficaz de se prevenir doenças genéticas hereditárias ou não, na verdade. Quer dizer, uma vez o casal, para quem não conhece, né, a fertilização, quer dizer, a mulher é submetida a uma dosagem hormonal, que são canetinhas, né, de hormônio que ela se aplica, em média são 12 dias, a qual naquele mês, ao invés de ela produzir um óvulo, ela produz vários óvulos ao mesmo tempo nos 2 ovários. Esses óvulos são colhidos via vaginal, através do auxílio de um ultrassom. Essa paciente é colocada para dormir, né, uma sedação, não é uma anestesia geral. São retirados o que nós chamamos de folículos dos 2 ovários. Esses folículos são levados ao laboratório, são vistos quais são maduros, quais são folículos bons. Nesse momento é fecundado o óvulo com o espermatozoide, é aguardado 5 dias, no 5º dia retira-se de 5 a 10 células desse embrião. Esse embrião é vitrificado, esse embrião é congelado, é colocado a temperatura ambiente a menos 200 graus em fração de segundos, e essa vitrificação é praticamente eterna. Já tem embriões há mais de 27 anos, 25 anos congelados, que foram descongelados e nasceram bebês normais, e nesse momento eu costumo dizer que nós temos o DNA desse embrião nas mãos, porque pode ser feita análise para qualquer forma, né? O Bruno mostrou aí a plataforma hoje utilizada pela maioria das clínicas, a qual apenas uma biópsia eu posso fazer com esse material, o PGTA para as doenças cromossômicas, o SR, extremamente importante, que a gente consegue, inclusive, identificar nas translocações recíprocas o bebezinho que nem a translocação apresenta, né? O PGTM, que são para as doenças monogênicas, as doenças herdadas, as doenças que nós sabemos a etiologia dominante recessiva, e agora, por último, o mais atual é o PGTP para as doenças poligênicas, que entra aí desde diabetes tipo 1 a câncer, esquizofrenia, etc. Para a gente que está na área, nos surpreende também. Então, para levar para casa, né, eu sei que a quantidade de informações foi enorme, né, o meu trabalho aqui em resumir reprodução, prevenção, genética e reprodução humana e medicina fetal em apenas 1 hora, né, foi exaustivo, porém, espero ter trazido alguma informação nova aí para cada um de vocês. Então, para levar para casa, eu acho que uma das coisas que eu ponho sempre, a individualização dos casos, sempre é extremamente importante, é sempre muito importante ouvir e respeitar a opinião da paciente. Muitas das vezes eu vejo uma paciente submeter a uma fertilização in vitro para um abortamento de repetição, claramente de causa cromossômica, e o colega muitas das vezes tentar tirar da cabeça dela para que ela não faça análise cromossômica. Muitas das vezes essa paciente, a questão não é que ela quer um embrião normal, um blastocisto. Na verdade, essa paciente não aguenta mais o aborto em si, né? A dor é subjetiva. É difícil uma pessoa conseguir evidenciar e mostrar o motivo pela qual ela sente aquela dor, aquela perda, né? Nós sabemos que quando nós temos nossos filhos, o que a gente espera é transmitir o nosso melhor, né? O nosso melhor DNA. E principalmente para as mulheres, que eu brinco dizendo que carregam a mochila, né, que gestam o bebê, elas se sentem muito culpadas.
Então, uma das coisas que eu faço muito no aconselhamento genético, quando a gente dá um diagnóstico de uma doença genética em si, é mostrar para elas que não havia nada que ela pudesse ter feito antes, durante ou depois. Que não foi um nervoso que ela passou, que não foi um vinho que ela tomou e não sabia que estava grávida, né? Que não foi nada disso e simplesmente faz parte da natureza. Isso, gente, é comum em mais da metade dos casos essas mulheres se descambar a chorar na nossa frente e, claro, se abrir dizendo que ela achava que tinha sido isso, que tinha sido aquilo. As mulheres são mais exigidas na fertilização, na reprodução humana, pelo fato de elas gestarem o bebê, carregarem essa mochila, que deve ser uma coisa maravilhosa, gestar um outro bebezinho, um outro ser dentro da gente. Né? Em relação ao diagnóstico pré-natal invasivo ou não invasivo, lembrar que o não invasivo hoje está aí, que ele quebra paradigmas do diagnóstico pré-natal, não há idade para se fazer um diagnóstico não invasivo. Eu mostrei para vocês que o diagnóstico invasivo era pela idade materna, mas se a gente olhar para os bebês com síndrome de Down, quase 70% das crianças que nascem com síndrome de Down nascem abaixo de mães abaixo de 35 anos de idade. Ou seja, se eu apenas colocasse a idade como cutoff, eu estaria rastreando apenas 30% dos bebês com síndrome de Down. O diagnóstico invasivo ele é extremamente importante, né? Porque o não invasivo ele é direcionado para as aneuploidias, ou seja, a idade materna ou marcadores ultrassonográficos que nos levem a crer que seja uma alteração cromossômica de um daqueles 5 cromossomos. Né? O não invasivo ampliado, como eu mostrei, ele não tem relação com a idade, ele tem uma permanência de 1 para 1.200, né, uma frequência aí de nascidos vivos. Quer dizer, se o casal julgar que aquele valor adicional para o teste ampliado, né, traz benefícios a eles, né, quer dizer, a condição financeira, isso é muito pessoal de cada um, obviamente, né, julgar que aquilo é necessário, ele faz também o teste ampliado. Já o invasivo eu mostrei para vocês que é uma gama, uma quantidade enorme de informação que pode ser trazida à tona, né, principalmente por alterações vistas no ultrassom, a qual a gente não identifica, né, se é uma aneuploidia, o que é isso. E o invasivo, eu tive, por exemplo, uma pacientinha, o qual me veio para fazer o NIPT, e quando eu falei para a paciente que o NIPT saía em 15 dias, ela falou, doutor, eu não tenho a mínima condição de esperar 15 dias. É uma coisa que, dentro da cromossoma, a gente sempre prezou, exames rápidos no diagnóstico pré-natal. Eles precisam ser rápidos. A angústia dessa mãe, desse casal é muito grande. Né? Eles passam por fases, igual um paciente terminal, fase de negação, né? Fase de revolta, e é importante que a gente dê um diagnóstico rápido para eles. Então nós temos aí hoje o teste em 24 horas, quando se desconfia que é uma aneuploidia. Essa paciente era por transferência nucal aumentada, ela tinha 41 anos, e quando eu falei para ela que com um exame invasivo, apesar do risco, eu dava um diagnóstico, um resultado para ela em 24 horas, ela desistiu do NIPT e fez o invasivo. Então aí entra mais uma vez individualizar os casos e respeitar a opinião do paciente. Né? E aí tem uma gama de coisas, tem microarray, tem painéis, tem exoma e assim por diante. A análise do array no diagnóstico pré-natal aumenta em média 10% o diagnóstico etiológico em casos que a TN é acima de 3 ou malformação vista no ultrassom. É importante, gente, talvez um dos pontos mais importantes, nós temos obstetras nos ouvindo, uma gestação a qual o bebê é polimalformado, a qual a gente vislumbra que não vai, infelizmente, vingar, esse bebê se nascer vai vir a falecer, ou vai falecer intraútero, muitas das vezes é dito para essa mãe esquecer essa gestação e pensar na próxima gestação. Só que, um ano depois, ela volta no consultório desse colega e diz, doutor, eu estou pronta para engravidar. Qual que é o risco de recorrência para eu ter uma outra gestação como aquela? O colega diz, não sei, eu vou encaminhar lá para o doutor Ciro, está fazendo milagres com os exames dele. A hora que a paciente chega ao meu consultório, eu digo, não sei, eu precisava ter investigado aquela gestação. Ou seja, quando nos deparamos com uma gestação de um polimalformado, uma gestação a qual mesmo que não deva evoluir, é fundamental que se investigue aquela gestação para se programar a futura gestação. Tá? Por quê? Porque esse casal vai ter uma gama de opções. Eu já mostrei para vocês, tem diagnóstico pré-natal, tem diagnóstico pré-implantacional, tem doação de óvulos, tem N coisas que pode ser feita que, obviamente, a gente não consegue falar
tudo nesse pouco tempo aqui. Para encerrar aqui, para levar para casa, né, eu mostrei da individual, falando sobre o diagnóstico pré-implantacional, né, também sobre a reprodução. O PGTA, que é o mais comum dessa análise, né, o que é o objetivo dele? Transferir, como vocês viram, e agora são peritos, que a infertilidade aumenta com a idade, o aborto aumenta com a idade, tanto é assim que aumenta a chance de o bebê nascer com síndrome de Down, que eu falei que é a ponta do iceberg. Por quê? Porque é o que a gente consegue visualizar o nascimento, né? A grande, vasta maioria dessas alterações estão nesses bebezinhos que não implantam ou nesses embriõezinhos a qual aborta espontaneamente. Hoje, em média, quando o casal tem um embrião euploide, um embrião normal, para transferir, a chance mínima de gravidez é por volta de 60%, já tem trabalhos mostrando por volta de 80%. Como eu mostrei para vocês, a idade materna contribui, né, com isso. Então, nós que somos da área da saúde, nosso papel é incentivar essas meninas a ter o seu filho quanto mais cedo, né? Ou hoje a mulher ultramoderna pode congelar os seus óvulos antes dos 30 anos, ir atrás do príncipe encantado com mais calma, né? Elas já sabem que 35 anos de idade é apenas uma idade de corte, não está ficando velha. As que passaram dessa idade, eu acho pejorativo chamar de mulher em idade avançada, é a mulher moderna, que a sociedade exigiu dela um papel mais efetivo, ao invés de ela procurar um bom partido aos 16 anos de idade, a mulher hoje ela trabalha, ela estuda, né, e aí depois que ela vai atrás aí do príncipe encantado, como eu falei, mas a ultramoderna já está congelando seus ovos. Então, talvez o ponto mais importante de tudo que eu falei para vocês é exatamente a informação. Nós estamos aqui por conta de informação e o casal quer informação. A dúvida é o que mais angustia. Então, o aconselhamento genético para suprir o casal de informações, para que eles tomem a própria decisão, né, é de suma importância. Nós chamamos isso de aconselhamento genético não diretivo, né, quer dizer, olha, se fosse você faria isso, e sim suprir esse casal de informação para que ele tome a decisão final. Eu queria de coração agradecer a todos aí pela presença, espero, como eu falei, ter contribuído de alguma forma, alguma informação para todos. Esse é meu e-mail pessoal, entre no nosso site e, na verdade, gente, o que o casal procura quando vai fazer uma fertilização não é óvulo, não é embrião, não é blastocisto, é o bebê em casa, e é para isso que nós trabalhamos, famílias felizes e saudáveis. Muito obrigado. Bom, Ziro, brilhante, como sempre. E eu vou trazer, acho que um fator importante do lado clínico, né? Do nosso lado, que é importante para quem está ouvindo conhecer. Claro que toda paciente que ultrapassa principalmente 40 anos de idade, cujo risco de aneuploidia dos embriões é bem mais elevado, por uma baixa qualidade ocitária, e justamente este é o grande problema que nós clínicos enfrentamos, porque são pacientes com mais idade, cujas reservas ovarianas são bem mais baixas, mesmo com a quantidade de gonadotrofina mais alta possível, elas respondem com um número muito baixo de ócito, consequentemente, elas têm um número de embriões no terceiro dia menor, e a qualidade desses embriões, como são provenientes de óvulos também de baixa qualidade, são ruins. E grande parte das vezes, essas mulheres não chegam a ter embriões no estadio de blastocisto para que seja possível a biópsia e a avaliação genética, o PGTA desses embriões. Então, claro que se busca sempre nessas mulheres com mais idade esse target, né, esse gold standard, que seria chegar com embriões a blastocisto, que eles fossem biopsiados e se transferem embriões euploides com uma alta taxa de gravidez. Mas, infelizmente, vamos dizer que na grande maioria das pacientes isso não é possível, porque justamente a reserva ovariana é muito baixa, qualidade embrionária baixa, e a gente não chega até blastocisto para conseguir oferecer esse diagnóstico prévio para esses casais. Então, isso tu concorda, Ciro, que isso é uma coisa muito importante para ser dita? Isso mesmo, Nilka. Aliás, obrigado, porque essa é uma pergunta complementar, né? A gente não consegue falar sobre tudo,
O que eu costumo mostrar, Nilka, para as pacientes tinhas, eu digo assim, olha, aqui eu tenho a Dona Maria, né? A Dona Maria, com 20 anos, ela produz mais óvulos e mais óvulos normais. Então, possivelmente, ela de 10 óvulos, ela tem um óvulo alterado. Mas a Dona Maria, aos 40 anos, ela produz menos óvulos e mais óvulos alterados. Então, justo ela, né, Nico, que você falou, que precisaria de um leque maior de embriões, é justa que produz menos e produz mais embriões alterados. Então, aos 44 anos, que seria outra essa linha, se eu tivesse 10 embriões dessa paciente para analisar, seria ao contrário da outra, da mesma com 20 anos. Um embrião normal em 10 embriões alterados. Né? Então, esse é o grande dilema, né, Nica? Então, o que eu costumo dizer? É aquilo que eu falei anteriormente. Primeiro, tentar incentivar nossas amigas a engravidarem o quanto antes. Né? Ah, doutor, mas eu ainda não tenho um príncipe encantado. Né? Hoje, a fertilização in vitro está aí para ajudá-las, congelando, preservando a fertilidade delas. Eu costumo dizer também, Nica, que a mídia também é um pouco culpada sobre isso. Né? Quando eu dou uma reportagem, eu sempre deixo claro isso, porque elas olham lá e veem uma mulher de 60, 50 anos tendo filho. Aí elas dizem assim, nossa, mas eu tô com 35, 40, eu posso esperar até 60, até eu chegar lá vai ter outra tecnologia. Então, como diz o ditado, né, um ditado brasileiro, você vê os tombos que eu caí, mas não viu as pingas que eu tomei. Né? Quer dizer, não é dito que o óvulo que essa mulher engravidou não era dela, e sim de uma paciente mais jovem, que doou esse óvulo antes dos 32, 35 anos de idade, e que tornou isso possível. Né? Quer dizer, que é a ovo doação, né? Que é a doação de óvulo de uma outra mulher a qual ela é engravida. Eu não sei se você chegou a citar alguma coisinha na tua aula também, né? A gente chegou a comentar sobre isso também, né? Mas é que infelizmente é a opção, e esse é o grande obstáculo. Você tem toda a razão, que muitos colegas às vezes, Ciro, essa mulher tem 44 anos de idade, cara. Possivelmente eu não vou conseguir com esse antimileriano abaixo de 0,5, 4 embriões. Se eu conseguir um, olha lá. Mas muitas das vezes, né, Nilka, o que eu costumo dizer? É importante informar a ela que a probabilidade, né, que ela vai ter é 10% de um embrião normal, e para isso ela precisaria de 10 embriões. Né? Quer dizer, deixar clara a situação para ela antes de ela se submeter a um procedimento. Como se diz o ditado, né, o combinado não sai caro, quer dizer, não gera mal-estar depois em relação a isso. Então, isso é uma coisa muito importante para deixar claro, inclusive, para quem está ouvindo a gente. Fundamental. Essas informações que nós temos. Ciro, uma pergunta que, assim, talvez o obstetra que esteja aqui acompanhando esse bate-papo não tenha dúvida. Então, por exemplo, você tem uma criança que tem uma translucência aumentada, infelizmente, durante o pré-natal é feito único exclusivamente uma amniocentese e é solicitado só um cariótipo, não é pedido um array. E essa criança nasce com uma polimalformação e, na verdade, para por aí. E ninguém investiga, como você disse, o casal depois bate para uma segunda gestação. E aí, qual que é a chance? A gente não sabe. A minha pergunta é, Ciro, no ponto de vista dessas alterações, desses fetos polimalformados, cujo cariótipo veio normal, claro que se a gente fizer um array, a gente vai ter um percentual a mais de diagnóstico de alteração genética. Nestes casos, qual a frequência de recorrência dentro da população? Então, cariótipo normal, com feto polimalformado, mãe e pai, cariótipos normais, qual que é a incidência de recorrência? O que eu quero saber com isso? Qual que é o valor, o que a gente está perdendo não fazendo o array desse feto? Perfeito. A primeira coisa, Nilka, você muito bem lembrou, assim, todo o material que nos é enviado de líquido amniótico, velocidade coriônica, materiais de diagnóstico pré-natal, é política nossa sempre guardar um material. Ou seja, se fez o cariótipo, a gente consegue analisar por outra tecnologia, né, guardar esse material, com o próprio material que foi colhido, para não haver a necessidade de uma recoleta. Esse é um ponto extremamente importante. Né? O ponto mais importante da história, Nilka, primeiro,
Usualmente, alterações no microarray casal com cariótipo normal, a recorrência é menor que 1%. Realmente é muito pequena. Mas aí eu consigo mostrar para esse casal, principalmente para essa mulher, a etiologia disso, que não foi nada que ela fez ou deixou de fazer, né? Tranquilizá-la para uma futura gestação, que ela não vai precisar de um auxílio de uma fertilização, alguma coisa assim, e que, portanto, foi uma fatalidade, né? E nos casos, né, Nilka, que de repente eu faço um array, encontro alteração, daí vou fazer o cariótipo dos pais está alterado, ou, né, sei lá, uma deleção a qual aumentou de uma geração para outra, que pode acontecer, no caso do George é um que pode acontecer, também é oferecido aí o diagnóstico pré-natal, pré-implantacional, seja lá como for. Mas talvez o benefício maior nessa história é dar informação, porque você sabe que muitos aí, principalmente quando é mal formado, se não souber a causa, acaba não engravidando de novo, né? Por medo, né? Muito medo. Principalmente casais aí de baixo nível socioeconômico, infelizmente, que não tem a mínima condição de fazer esses testes, né? Ciro, nos casos que eu tenho, por exemplo, eu não tenho acesso mais a nenhum material genético desse feto ou desse natimorto ou dessa criança que não evoluiu adequadamente. Tá? Então, eu não fico com esse diagnóstico sendo possível. Valeria a pena, neste caso, eu pedir um array dos pais com cariótipo normal? Pois é, Nilka, eu vejo algumas pessoas solicitando, eu não costumo pedir, porque usualmente quando eu encontro um dos pais com alteração, essa alteração tem que ter um fenótipo nesse indivíduo. Então, se o casal é normal, entendeu? Dificilmente eu vou encontrar no casal um array alterado e que isso gere o abortamento de repetição. Então, para o casal, o que eu sugiro normalmente é o cariótipo, usualmente com contagem de 100 células, para eliminar os mosaicos, principalmente dos cromossomos sexuais, tá? Em reprodução, ou, né, quando a gente encontra alguma coisa ali, a gente solicita o FISH, né, que é um exame que ainda existe aí, mas enfim. Então, eu não vejo necessidade do array, a não ser em casos que eu já encontrei, que é de doença ligada ao sexo, ô Nilka, e que aí a mulher tem uma grande deleção num dos X dela. Então ela gesta meninos com aquele cromossomo e esses meninos têm alteração. Mas aí me dá a pista que é repetição de ligada ao sexo, tá? Então, o que eu faço é o cariótipo, né, aquela nossa investigação que você colocou muito bem ali na aula anterior, e eventualmente testes de compatibilidade genética, porque existem algumas doenças monogênicas. Eu tive uma paciente, por exemplo, Nilka, que fez diagnóstico pré-implantacional para minimizar risco, vinha perdendo, né? Teve 3 masculinos normais. Os 2 primeiros ela não engravidou. Aí o médico me encaminhou, me procurou, aí eu fiz esse teste de compatibilidade genética e encontrei nela era um caso de, meu Deus, é ligado ao sexo, que é uma doença de pele que é letal em homens, tá? Ou seja, esses 2 embriões que foram transferidos, eles tinham alteração. Então, automaticamente, eles não... Ela questionava o cariótipo não engravidar, né? E com esse diagnóstico, Nilka, não é ictiose. É ictiose, exatamente. Não era ictiose, era uma hipoplasia... Bom, enfim, não lembro de cabeça. Mas o que aconteceu? Com esse diagnóstico, aquele outro masculino que estava guardado, a gente conseguiu fazer o diagnóstico dele, mostrar que não era alterado com o mesmo material que estava guardado da biópsia pelo PGTA. Então a gente conseguiu justificar as perdas de alterações, né, de perdas cromossômicas por uma doença ligada ao sexo que veio da mulher, mas os casos são raros, tá, Ilka? Eu não sugiro, em geral, a investigação do casal com o array dos 2, até porque é um exame relativamente caro. Gente, a gente já mais do que avançou, Ciro, acho que tem muita coisa para ser conversada, vai ficar para um próximo curso de genética. Ciro, muito obrigada, a gente agradece todo mundo que ficou online aqui com a gente até essa hora, realmente muito obrigada, Ciro, brilhante, a gente agradece a DASA pela essa oportunidade e acho que todo mundo aproveitou bastante esse curso ao longo dessas semanas
Então, realmente, muito obrigada a todos. Ciro, boa noite, bom descanso e até uma próxima. Boa noite, boa semana a todos. Muito obrigado.